Olá, irmãos, tudo bem? Eu sou o irmão Arthur e, bem, irmãos, que a Shalom de Deus seja com todos vocês, que o amor de nosso Pai Yal e a benevolência de nosso irmão Yaush seja com todos vocês, meus irmãos. E hoje eu vim aqui trazer um estudo sobre o partir do pão. Eu vejo que tem muita dúvida sobre isso e eu venho esclarecer aqui algumas. Então, a Bíblia que eu vou estar usando é essa aí que eu marquei, que é a Bíblia Kadosh. Ela é uma Bíblia muito boa e eu vou mostrar algumas coisas que eu vi nela. Então, vamos começar. Vamos ler Lucas, capítulo 22, versículo 19 e 20, nessa Bíblia que eu marquei aqui, a Almeida Corrigida. E tomando o pão, e havendo agradecido, partiu, deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, irmãos, lendo esse capítulo, dá para saber que não é para fazer o partir do pão. Porque aí tá falando depois da ceia. Então, se é depois da ceia, ele não fez a ceia. Então, ele tá tomando a ceia ainda, não é? Então, irmãos, eu venho mostrar para vocês que isso aí é um engano. Vamos ler a Bíblia de Jerusalém e ver a mesma passagem, para ver o que ela diz. Instituição eucarística. E tomou o pão, agradeceu, partiu, distribuindo a eles, dizendo: Isso é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado em favor de vós. Vocês viram, irmãos? Mudou aqui o sentido. Não é depois da ceia, é depois de comer. Então, depois que ele comeu o pão, ele fez isso. Entendem? Vamos ler agora nessa Bíblia a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová para ver o que ela vai dizer também. Ele fez o mesmo com respeito ao cálice, depois de terem tomado a refeição, dizendo: Este cálice representa o novo pacto com base no meu sangue, que será derramado em seu benefício. Vocês estão vendo, irmãos? Vocês estão vendo como que um erro de tradução muda todo o sentido do versículo? Aqui, se a gente fosse pegar por essa Bíblia Almeida, ele não partiu o pão, porque ele não completou a ceia. Mas se a gente pega essas traduções que são boas, a gente vê que ele completou a ceia sim no versículo anterior. E eu vou mostrar agora para vocês. Lucas 22, versículo 14. A ceia pascual. Quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com seus apóstolos e disse-lhes: Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco, antes de sofrer. Pois eu vos digo que já não comerei até que ela se cumpra no reino do Criador. Então, tomando o cálice, agradeceu e disse: Tomai e reparti entre vós. Pois eu vos digo que doravante não beberei do fruto da videira, até que venha o reino do Criador. Viram, irmãos? Vocês estão vendo que nesse versículo ele terminou a ceia tomando o cálice. Mas aí certeza que vai vir alguém dizendo: mas nesse versículo ele não está citando que ele comeu a Páscoa. Não está citando. Sim, realmente não está citando que ele comeu a Páscoa. Mas dá para entender que ele comeu a Páscoa quando ele fala assim: eu desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, porque depois só vou comer lá no reino do Criador. Pelo menos na minha opinião. Minha opinião. Dá para entender que ele comeu a Páscoa nesse versículo aí. E depois ele só terminou tomando vinho. Pelo menos na minha opinião. Tipo assim, como se Yahusha, ele tivesse acabado de tomar Páscoa e depois falar: Ai, nossa, eu gostei tanto dessa Páscoa aqui, porque depois só lá na majestade que eu vou comer com vocês, meus irmãos. Pelo menos essa é a minha opinião. E também
pelo que a gente leu lá nos outros versículos, é o que está falando lá. E se vocês não se convenceram daquele versículo lá que eu mostrei para vocês, né? Das traduções da Bíblia de Jerusalém e tradução do Novo Mundo, eu vou mostrar outra tradução para vocês terem certeza que não é ceia a palavra correta e que na verdade aquilo foi um erro de tradução. E para isso eu vou estar mostrando essa Bíblia aí para vocês, que é a Bíblia Kadosh Israelita Messiânica e é uma Bíblia em espanhol. Então vamos ler o que ela diz. Aqui, esse versículo é circuncidado de, de preto. Mas podem ficar calmos que eu coloquei esse versículo aí no Google Tradutor. Mas eu só quero falar que eu só coloquei o versículo 20. Para vocês verem que a tradução correta é comer. Aqui o versículo 20 aí da Bíblia Kadosh. Para vocês verem que a tradução correta é refeição ou comer. Mostrando que Yahshua sim já tinha comido a Páscoa. Então, meus irmãos, vocês veem como que o erro de uma tradução faz o povo acabar caindo no engano. E que muitas pessoas elas estão realmente caindo nesse engano de que não precisa partir o pão por causa desse versículo aí de Lucas. Mas vocês estão vendo que eu provei e a tradução correta é comer ou refeição. Então agora vamos para uma outra questão. Para isso vamos ler Êxodo capítulo 12. A Páscoa. Disse Yahweh a Masha e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito, e de 1 ano. Vós o escolhereis dentre os cordeiros, ou dentre os cabritos, e guardareis até o 14º dia desse mês. E toda a assembleia da comunidade de Israel o imolará ao crepúsculo. Tomarão do seu sangue e poluão sobre os 2 marcos e através da porta, nas casas em que o comerem. Eu acredito que grande parte de vocês conhece essa passagem, né, irmãos? Em que o Criador mandou passar o sangue nos umbrais das portas para que ele visse e não matasse o primogênito dos Galdins. Então, meus irmãos, eu vi uma revelação tremenda, mas é uma revelação tremenda mesmo e eu vou estar passando ela para vocês agora. Salmo 141, versículo 3. Yahweh coloca uma guarda em minha boca, uma sentinela à porta dos meus lábios. Então, irmãos, vocês estão vendo por esse versículo aí que os lábios é comparável a uma porta. E é mesmo, porque o nosso corpo é uma casa, né? Isso não está descrito em Hebreus capítulo 3, versículo 6. O Mashiach, porém, na qualidade de filho, está acima de sua casa. Esta casa somos nós, se mantivermos confiança e o motivo alterneiro da esperança. Também tem esses versículos aqui em Eclesiastes. Eu vou lendo com vocês e interpretando. Olha só. Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os dias da desgraça, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho mais prazer. O que é isso aqui? É os anos de velhice da pessoa, os anos que você vai dizer, não tenho mais prazer, eu sou velho. Já foi o tempo que eu era forte, né? Bom, o 2 agora. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e que voltem as nuvens depois da chuva. Por quê?
No Antigo Testamento, principalmente, quando as pessoas ficavam velhas, elas ficavam cegas. Por exemplo, Isaac. Isaac ficou cego aí na hora de abençoar Esaú. Ele acabou abençoando Jacó, porque ele estava cego e velho também. Capítulo 3, versículo 3. No dia em que os guardas da casa tremerem e os homens fortes se curvarem, em que as mulheres, uma a uma, param de moer, e cai escuridão sobre as que olham pelas janelas. Aqui, nessa primeira parte, os guardas da casa tremem. O que é os guardas da casa? As nossas pernas. Porque quando a gente fica velho, as pernas começam a ficar mais fracas, aí começa a tremer. Aí a gente precisa usar bengala. Aí essa outra parte, em que as mulheres, uma a uma, param de moer. O que são as mulheres? Dentes. Dentes. A gente não consegue comer como antes. Por isso que muitos idosos colocam dentadura. E essa última parte aqui também, ó. E cai a escuridão sobre os que olham pelas janelas, que é os olhos. 4. Quando se fecha a porta da rua e o barulho do moinho diminui. Essa outra porta aqui, ó. Outro versículo que tá falando de porta. Essa porta aqui é o quê? A nossa boca. E o barulho do moinho diminui. É os nossos dentes que não conseguem funcionar direito. Quando se acorda com o canto do pássaro e todas as canções se emudecem. O que é isso? Ficar surdo. Então, por esses versículos aí, a gente já percebe que o nosso corpo é uma casa, né? E que toda casa tem uma porta, onde tudo entra. E entra pela nossa boca. A nossa boca é a porta. E quando a gente faz o partir do pão, o próprio Messias falou que o pão representa o corpo e o cálice, ele é o sangue. Ou seja, quando a gente toma o cálice, a gente tá passando o sangue nos umbrais da nossa porta. Entendeu? Vou até colocar uma imagem aí que é dessa pessoa bebendo água. E a gente pode perceber que quando a gente bebe água, só molha a parte superior dos nossos lábios. E por essa imagem que eu estou mostrando aí para vocês, se vocês perceberem bem, esses dois cantinhos aqui, eles parecem, e também essa parte de cima, parecem um umbral de uma porta. Então, quando a gente tá tomando do cálice, a gente tá mostrando que nós estamos passando o sangue nos umbrais da nossa porta. Nós estamos obedecendo ao mandamento do Criador, que a gente tá mostrando que nós somos crentes. Entendem, meus irmãos? Então, por essas informações que eu tô passando para vocês, já é perceptível que a gente tem sim que fazer o partir do pão. E que não tem nenhum versículo que contesta. Até naquele evangelho imundo de João tem prova que é para fazer o partir do pão. Tem um momento que o Messias vai lá e fala: quem não comer do meu corpo, beber do meu sangue, não será salvo. Então até nesse evangelho eles confirmam o partir do pão. Então, eu tava também vendo um vídeo de um irmão e, nossa, não tem aquele capítulo de 1 Coríntios 11, acho que é 11:26, que confirma o partir do pão. Nosso irmão pegou, falou uns negócios, falou muita coisa somente para desmerecer o capítulo, sendo que não é assim. Não é assim. O que está escrito lá é muito claro e muito fácil de se interpretar. Inclusive, eu vou estar até lendo esse capítulo aqui para vocês. 1 Coríntios 11, 23, quer dizer. Com efeito, eu mesmo recebi do mestre o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o mestre Yahshua tomou o pão, e depois de agradecer, partiu e disse: Isso é meu corpo, que é para vós. Faze isso em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, que todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em minha memória. Então, meus irmãos, não é difícil de entender.
é para você partir o pão e tomar o cálice. É simples. O cara é o irmão, né? Ele foi lá e falou um monte de negócio só pra tentar desmerecer esse capítulo. Baseado também no que eu li lá em Lucas, né? Na Bíblia Almeida Revista Corrigida. Mas não é. Então, irmãos, a gente também tem que pedir muito discernimento pro Criador. Pra gente não cair à lábia do inimigo. Temos que pedir muito discernimento para ele. Outra coisa, meus irmãos, e eu agora vou mostrar um versículo aqui para vocês que mostra que quem não partiu o pão já pode desistir do arrebatamento. Vamos ler aqui Josué capítulo 5, versículo 2. A circuncisão dos hebreus em Gilgal. Nesse tempo, Yahweh disse a Yahusha: Faze facas de pedra e circuncisa de novo os filhos de Ishral. Yahusha então fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Ishral na colina dos prepúcios. Então, por que Yahweh ele pediu para Yahusha ele circuncidar o povo? Porque ninguém estava circuncidado. Porque os pais deles não tinham circuncidado eles. Então, para eles entrar, eles precisavam ser circuncidados. E nós também somos circuncidados, que é através da imersão. Aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 11 até o 12. Vamos começar lendo 11. Nele fostes circuncidados por uma circuncisão, não feita por mão de homem, mas pelo devestimento da nossa natureza carnal. Essa é a circuncisão do Machia. Fostes sepultados com ele no batismo. Também com ele ressuscitastes, pela fé no poder do Altíssimo, que o ressuscitou dos mortos. Então, por esse versículo aqui, a gente pode ver que a circuncisão ela foi trocada pela imersão. E agora vamos ler Josué 5 para vermos também a outra coisa que os Aldins fizeram para entrar na Terra Prometida. Josué, capítulo 5, versículo 10 e 11. Celebração da Páscoa. 10. Enquanto os filhos de Ishral estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no 14º dia do mês, à tarde nas planícies de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do produto do país, pão sem fermento e trigo tosado, naquele mesmo dia. 12. Ao comerem o fruto da terra no dia seguinte, cessou o maná, e os filhos de Israel não tiveram mais o maná, mas comeram do fruto da terra de Canaã naquele ano. Então, irmãos, os Eldins, para eles entrarem na Terra Prometida, eles tiveram que fazer a circuncisão e a Páscoa. E na Bíblia fala que as coisas do Velho Testamento são sombra para as do Novo Testamento. Agora vejam essa imagem. Aqui está grifado de marca-texto. A igreja primitiva veio entender que a ceia do Mestre substituiu completamente a celebração da Páscoa. Então, meus irmãos, como os Eldins tiveram que fazer a Páscoa e a circuncisão para entrar na Terra Prometida, o partir do pão e a imersão, eles são essenciais para a gente ir para Nova Oxalã. E a gente não pode ficar desprezando isso não, como alguns irmãos eles estão fazendo. Isso são coisas essenciais na vida de um crente. Porque quando a gente faz o partir do pão, a gente lembra que Yahshua morreu. E lembrando que Yahshua morreu, a gente lembra da aliança que o Eterno fez com a gente. E do sacrifício que Yahshua passou. Então, o partir do pão é muito importante, sim, na vida espiritual dos crentes. Eu até perguntei para um irmão se, como a gente não tinha que fazer o partir do pão, a gente tinha que fazer a Páscoa. Aí ele me falou que sim. Então, se esse irmão estiver assistindo esse vídeo, eu até pergunto para ele: você já tem o cordeiro ou o cabrito preparado, né, para você matar? Porque lá no livro de Êxodo tá falando isso. E tem que ser cumprida a Páscoa, né? Então, meus irmãos, primeiramente, desculpe por essa piadinha. Mas
Só por causa disso você já sabe que não é para fazer a Páscoa, porque a gente não precisa fazer mais sacrifício, porque o sacrifício foi feito com Yahshua no madeiro. Ele aboliu o sacrifício, fazendo o melhor sacrifício de todos. Mas eu queria dizer pra gente pesquisar, pra gente não ter mais contendas, pra gente ser como antes, uma família unida. E por isso aí eu acredito sim que é pra fazer o Partido Pão, ninguém me convence de que não é. E, bem, irmãos, eu desejo a Shalom pra todos, não desejo mal pra ninguém. Que o amor de nosso Pai Al esteja com todos vocês e a benevolência de nosso Mestre Al também esteja. Aleluia! Até o próximo vídeo. Tchau, irmãos!